Eu sou Ofélia Alencar de Mesquita, sou professora do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Ceará. Trabalho com tecnologias digitais na educação, EAD. Muito me interesso pelas linguagens das mídias, sobre redes sociais e todo esse universo que diz respeito às tecnologias digitais ligadas à educação. E nós vamos conversar aqui agora sobre uma temática com a qual eu estou bastante envolvida no momento, estudando no meu estágio de pós-doutorado, que é multiletramento digital docente. E aí a gente quer desvelar conceitos, a gente quer mostrar para vocês um entendimento sobre essa realidade. Então, para a gente entender os conceitos, a gente precisa compartilhar também de onde eles vêm. Entender, mais que compartilhar, entender de onde vêm esses conceitos. Então, em relação a letramento, há toda uma discussão bastante atual, mas que também não é de hoje. Ela é atual porque diz respeito ao cenário das tecnologias digitais, mas ela diz respeito a uma série de códigos que para a gente ler e escrever precisa se apropriar. Então, antes de a gente conversar sobre letramento digital, existiu uma discussão, já não tão jovem, acerca de alfabetização digital. Só que não é esse a perspectiva que a gente adota no nosso trabalho no estágio de pós-doutorado. Por quê? Porque é uma série de dinâmicas sociais que fazem parte desse cenário, dessa realidade do letramento, que fica muito distante da alfabetização. A gente pode associar a alfabetização digital à instrumentalização, ou seja, a saber ler e saber escrever usando o computador. Para a gente, é muito mais do que isso. O letramento ele diz respeito ao entendimento de linguagens. Então, essas linguagens elas estão vinculadas à escrita, elas estão vinculadas ao desenho, às ilustrações, estão vinculadas ao áudio, ao audiovisual, estão vinculadas a uma hibridização, a uma junção de uma série de linguagens. Então, a gente pode considerar o letrado digital, os sujeitos que têm a condição de dar sentido a essas diversas linguagens em diversos contextos que compõem principalmente o cenário virtual, o contexto virtual, que é o contexto web, que ele advém também de uma série de situações quando nós, usuários, deixamos de ser somente usuários. É até redundante, não é? Mas como é que isso acontece? Ora, se antigamente os meios analógicos, como a televisão, o rádio, por exemplo, nós só tínhamos a condição de assistir sem opinar, sem retroalimentar, sem dizer nada. A internet na sua segunda geração, nos fez usuários ativos, usuários que têm acesso aos softwares, usuários que podem manipular, que podem ser também não só consumidores, mas produtores de mensagens. Então, o multiletramento, o letramento, depois já eu explico o que significa multiletramento, mas o letramento é essa condição favorável de entender essas linguagens e de fazer uso dessas linguagens. Então, como nós estamos agregando a realidade das tecnologias digitais ao campo educativo, é fundamental que a gente veja com clareza essas mudanças em relação às linguagens, já que estamos tratando sobre multiletramento.
Então, boa parte da história da educação, essa linguagem maior que foi usada foi a linguagem oral. Nós, professores, falamos e usamos também o aparato escrito, os livros, apostilas, uma série de instrumentos. Acontece que, com o advento das tecnologias digitais e a congregação dessas linguagens, hoje nós não estamos mais tão focados apenas na oralidade e na escrita, mas estamos condensando, agregando os valores que estão presentes em todas as outras linguagens, principalmente na linguagem visual, na linguagem sonora e na linguagem audiovisual. Então, o multiletramento é o letramento dessas várias linguagens. Importante destacar para vocês que as nossas bases teóricas, elas se amparam na ciência da comunicação, na linguística e na educação, sobretudo, né? Porque temos muitas pessoas, muitos estudiosos que estão compondo essa fala, né? De uma maneira mais forte, estamos trabalhando com Marcuski da linguística, estamos trabalhando com Alex Primo, com Lúcia Santaella, que faz muito legal essa interseção entre a comunicação, a linguística e a educação. Todos os autores que estão debruçados sobre essa realidade das tecnologias digitais. Então, o nosso desafio como professores do mundo digital, das redes, das confluências das tecnologias, diminuir essas diferenças culturais que estão ocorrendo entre professores e alunos. Por quê? Porque os alunos muitas vezes estão falando uma linguagem, nós professores estamos em outra, estamos presos à oralidade. Então, a gente se pergunta o que fazer, não é assim? Se pergunta como é que nós professores podemos nos aproximar mais de uma comunicação efetiva no cenário digital. Então, segundo o Digital Transformation, publicado em 2007, há alguns elementos, alguns componentes que podemos associar ao letramento digital. Eu posso falar também do multi, ora a gente fala letramento, ora fala em multiletramento, são termos, são expressões que a literatura, a partir de cada autor, pode tratar de uma maneira como melhor lhe aprouver. Eu prefiro o multiletramento. Então, nessa perspectiva, que componentes são esses, né? A nossa condição efetiva de trabalhar, de lidar, de reformatar, de guardar, de pesquisar as informações em suas várias linguagens, sobretudo essas informações que são coletadas na web. Então, o que é que a gente faz com essas informações e como é que a gente transpõe essas informações a partir da pesquisa, a partir do arquivamento, a partir da triagem em conhecimento junto com os nossos alunos. Porque a cultura que nós temos hoje é a cultura do fazer junto. Ora, os desenhos que nós estamos sendo compelidos a fazer com os alunos é o desenho das conexões, das junções, dos encontros na virtualidade. Para tanto, nós temos hoje a mobilidade, os dispositivos móveis estão usados no nosso cotidiano, mas que também que precisam ter uma significação no contexto educativo. Também da nossa autoria, que a gente faça, que a gente crie a cultura maker, a cultura da criação em rede, a criação colaborativa em rede e também da remixagem, da comunicação em tempo real. Nós estamos fazendo, onde quer que estejamos, podemos fazer juntos, professores, alunos,
comunidade acadêmica, e também podemos recriar a partir do que já foi feito. Basicamente, eu sei que o tempo é curto, eu sei que as informações são muitas, mas acredito que essa é uma visão geral, um primeiro entendimento sobre multiletramento digital. Foi muito bom ter estado com vocês. Um abração.